Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, iniciando mais um vídeo, né, aqui pro nosso canal. E no vídeo de hoje eu vim falar com vocês, né, como vocês já viram aí pelo título, pela capa, eu vim explicar pra vocês o que que deram, né, o que que deu nos meus exames. Pra quem tá chegando aqui agora, né, recentemente eu comentei em algum vídeo aqui de rotina que eu compartilhei, que eu tinha procurado um médico, né, devido a alguns sintomas que eu tava sentindo há um bom tempo, né, cansaço, muita dor, muita cólica intestinal, cheguei a sair bastante muco nas minhas fezes. Então eu tinha procurado o médico, né? Consultei, ele tinha me passado os exames. E então já peguei os exames, gente. E nesse meio período também que eu fiz esses exames, eu já fiz os de rotina que eu faço, que é do hipertiroidismo, né? O TSH, T4, para fazer acompanhamento, a ultrassom, porque eu tenho 2 nódulos aqui, e então eu preciso fazer esse ultrassom uma vez por ano para acompanhar. Então, deu certo, né? De eu fazer os exames, eu fiz. Então, já peguei quarta-feira o resultado desses exames, junto com o resultado da minha ultrassom. Então, aqui, eu vou explicando para vocês, eu até anotei aqui no caderno para mim não me perder, né, gente? Igual eu falei, né, junto com esses exames que esse clínico me passou, eu fiz os de rotina da minha tireoide. Então vamos lá, gente. O meu hemograma deu um pouco de anemia, certo? E deu uma microcitose discreta. Vou explicar para vocês o que é. E meu ferro, minha ferritina, tá em 10, ou seja, praticamente tenho 0 ferro no meu organismo, certo? Tá muito baixa. E a minha vitamina D também deu baixa, né? Joyce, e o exame de sangue oculto nas fezes? Graças a Deus, veio negativo. O de bactéria nas fezes também veio negativo, certo? O de intolerância à lactose. A pessoa que descobre aos 35 anos de idade que é intolerante à lactose, eu não sabia disso. E o glúten, gente, lembra que eu tinha feito também? Devido ao meu estufamento, a cólica, aquela coisa? Então, veio negativo, falou que eu não tenho alergia, né, ao glúten nem nada, tá? Mas aí, voltando, a minha ferritina baixa e me deu anemia baixa, né? Essa microcitose discreta, gente, é a falta de ferro, ou seja, os meus glóbulos vermelhos, eles estão menores do que deveria estar. Eles deveriam estar maior, certo? Então a falta de ferro fez com que eles diminuíssem de tamanho, sabe? Então por isso também o cansaço, o cabelo cai, né? O meu tá caindo um pouco. E tá, gente, né? E eu não comentei também com vocês nesse vídeo, né? Que a minha menstruação vem muito forte, um fluxo muito intenso, melhor dizendo. Mas, gente, é simples, né? Eu tenho um fluxo muito intenso e nos últimos 6 meses pioraram, né? Eu tô falando assim porque vocês vão entender o porquê, né, de tudo aqui. Pra vocês terem ideia, quando vem pra mim, eu sou laqueada, pra quem não sabe, né? Então após a laqueadura o meu fluxo já era grande, após a laqueadura ficou, assim, extremamente intenso, certo? Só que nos últimos 6 meses, gente, tá intenso demais da conta, sabe? Eu troco de absorvente, eu uso noturno, absorvente noturno, grande, de 30 em 30 minutos. Se eu respiro, sai, suja, vaza na roupa. De noite vaza. Pra vocês terem ideia, pra mim dormir, vocês sabem o que eu faço? Quando tô nos dias, eu pego uma fralda das crianças e ponho ela assim, ó, na calcinha como absorvente e uso, gente, pra não vazar tanto à noite e às vezes assim mesmo assim vaza. Então assim, eu já sabia que, na minha cabeça eu já tinha associado que essa minha anemia, essa falta de ferro, seria também desse sangramento intenso, né? Só que assim, pra falar a verdade pra vocês, os meus exames do ano passado que eu fiz de sangue, o hemograma, deu a mesma coisa, tá? Deu a mesma coisa, tomei o sulfato ferroso e pra mim não resolveu. Então vamos lá, peguei os meus exames, gente, peguei o meu ultrassom da tireoide, esses exames que eu fiz, e eu tinha a endocrinologista marcado pra quinta-feira agora, dia 30/7. Então falei assim, já que eu vou nela, e hoje eu vou levar então esses outros que eu fiz, né? Então levei pra ela, mostrei,
né? Eu falei assim, ó, a minha consulta com o clínico é só dia 19. Só que tá acontecendo isso e isso comigo. Aliás, ela perguntou pra mim por que ele tinha me passado aqueles exames. E eu preciso... Eu queria que você desse uma olhada, eu falei pra ela, né? Aí ela confirmou tudo que eu já tinha, né, jogado no Google, no chat aqui, e tinha visto, né, que era anemia, que era falta de ferro, que realmente eu tenho intolerância à lactose. E tá, aí ela viu os exames que ela mesma tinha me passado, que é o de endocrinologista, né, que é o TSH, o T4, né, pra ver. Essa parte da minha tireoide tá, graças a Deus, muito controlada com a medicação. Então eu tomo Pruran todos os dias, né, de manhã antes do café, graças a Deus, gente. Porém, a minha ultrassom da tireoide, a que eu fiz no ano passado, esses nódulos, né, que eu tô falando pra vocês, tinha vindo no ultrassom do ano passado, junho de 2025, veio como Tirades 3, que é só acompanhamento mesmo, né, e só que dessa vez veio Tirades 5, sabe? Então, assim, ele cresceu, veio como nódulo suspeito, sabe? Com algumas características suspeitas, mas outras mais, como que eu posso dizer, que a gente poderia, né, ficar assim, porque eu não tenho, assim, não me deu microcalcificações, graças a Deus, porque se tivesse dado aí sim, como que eu posso dizer, poderia ser mais, né, uma suspeita bem maior ainda, mas deu esse Tirades 5 com algumas características, só que a conduta da endocrinologista é acompanhamento, porque o nódulo, gente, tem menos de meio centímetro, para vocês terem ideia, sabe? E só pode fazer biópsia no nódulo acima de 1 centímetro. Então, assim, o meu não tem 1 centímetro para fazer biópsia, mas aí eu perguntei para ela, assim, mas doutora, como é que fala? Pode ser maligno, né? Ela falou assim, ela foi bem séria, né? Ela falou assim, ó, eu não posso dizer pra você que é maligno, que é benigno. Falou assim pra mim. Então, porque só a biópsia pode dizer. E não tem como a gente fazer biópsia agora. Claro que se esse nódulo que deu Tirades 5 tivesse numa parte, tipo, perto da minha artéria, da traqueia, alguma coisa assim, aí sim, gente, querendo ou não, eles eram, vamos dizer assim, obrigados a fazer a biópsia, sabe? Só que a conduta dela é essa, que eu repito o ultrassom daqui 6 meses. Então, assim, no meu pensar, gente, 6 meses é muito tempo para um nódulo que é suspeito, sabe? Então, assim, eu não vou esperar 6 meses, né? Então, oi. Então, como eu tava falando, eu não vou esperar 6 meses para mim fazer uma ultrassom no nódulo que é suspeito. Mas eu também já vi vários vídeos, gente, que, tipo assim, que eu não preciso me descabelar, sabe? Mas eu confesso pra vocês que eu fiquei abalada um pouquinho, sabe? Porque, um pouquinho não, né? Porque a gente passa muita coisa na cabeça da gente, né? Deus me livre, ter que operar, ter que passar, né? Então, assim, não é fácil, né, gente? Mas, tá, né? A conduta dela foi essa. E ela me passou uns outros exames pra mim fazer também, só que pra me levar pra ela daqui 6 meses ainda. E nesse mesmo dia, gente, eu tentei um encaixe com o ginecologista, né? Eu falei assim, já que eu tô aqui no postinho, porque tava agendado pra mim passar no ginecologista segunda-feira, amanhã, dia 3. Só que eu falei assim, já que eu tô aqui, gente, então eu vou tentar um encaixe com ele, que eu já falo com ele, né, sobre essa menstruação desregulada. E pra quem não sabe, eu nunca dividi isso aqui com vocês. Algumas de vocês sabem, né? Eu tenho um nódulo na mama, gente, onde eu tenho que fazer acompanhamento também de 6 em 6 meses. De 6 em 6 meses eu faço uma ultrassom, né? Esse nódulo ele já fez biópsia nele, né? Fiz no ano de 2024, no mês de julho. Pensa, eu não falei aqui com vocês, mas pensa num mês difícil. Gente, foi difícil. Porque eu fiquei, pra mim, só alguns de vocês aqui sabiam, não falei pra minha família nem nada. Então, assim, a angústia de você esperar um resultado de uma biópsia é triste, sabe? Joyce, por que você teve que fazer essa biópsia? Porque ele já era um nódulo maior, gente, e deu Tirades 3. E pra quem não sabe, eu perdi uma tia, né, gente, pro câncer de mama. Então, é muito angustiante a gente esperar o resultado de uma biópsia. Então, de 6 em 6 meses eu tenho que passar nele para acompanhar. Joyce, mas deu porque é benigno. Por que você tem que acompanhar? Para ver se eu não tenho outros, se não aparecem outros. E se ele crescer, gente, eu preciso remover ele, entendeu? O meu é aqui, ó, na mama esquerda.
bem em cima. Então vocês pensam assim, quando desce, menina, isso aqui dói, vocês não têm ideia não. Sabe, dói demais da conta. Então, ele assim, desse tamanho, sabe? E aí eu já aproveitei, né, que eu consegui o encaixe, então, já pedi ele a ultrassom pra mim fazer. Falei pra ele, falei assim, olha aí, doutor da minha ficha, a doutora pôs aí, né, endocrinologista, acabei de passar, eu tô com falta de ferro, tô com anemia e muito cansaço, perca de cabelo, meu cabelo começou a cair novamente. Então, eu quero falar pro senhor, né, que eu sou laqueada, falei pra ele, e desce demais pra mim, expliquei tudo que eu falei aqui pra vocês, de 30 em 30 minutos eu tô trocando absorvente e tal, assim, tá demais, sabe? Tá demais, demais mesmo que eu não posso nem respirar. Aí ele falou assim, ó, eu vou te passar uma ultrassom transvaginal por baixo, inclusive vou fazer dia 7, sexta-feira agora, na parte da tarde, eu vou te passar pra você fazer, e talvez, gente, a conduta seja eu ter que remover o meu útero, sabe? Então, foi 2 baques, assim, minha filha, no mesmo dia, que eu fiquei assim, sabe, sério, não vou falar pra vocês, talvez alguém pode dizer assim, Joyce, isso aí não é nada, mas, gente, pra gente que tem filho, sabe, você tem que pensar que você vai passar por uma cirurgia, sabe, e outra coisa, eu acho que o útero é tão importante na mulher, né, por mais que eu sou laqueada, e então, assim, e outra coisa, gente, pra quem me acompanha aqui sabe, né, eu tive um parto muito complicado, na gravidez das gêmeas, então foi um parto cesárea, foi o parto que era para durar 40 minutos, o meu parto durou quase 4 horas. Por quê, Joyce? Porque o meu útero não contraía, eu perdi a metade do sangue que a gente tem no corpo, eu perdi 2,4 litros de sangue no parto das meninas. Então, assim, de lá pra cá, quem me acompanha que sabe, gente, que eu perdi muito cabelo, eu tive uma queda de cabelo muito intensa. Eles deveriam, né, eles cogitaram lá quando eu tive elas, mas eles não fizeram. Eles deveriam ter me dado sangue para mim tomar, sabe, na veia, né, no caso, mas não fizeram isso. Então, assim, de lá pra cá, gente, mudou muito, muito, muito. Eu tive uma queda de cabelo severa, meu cabelo nunca mais foi o mesmo. Foi onde eu cortei e agora tá assim, grande, como vocês sabem. Só que de lá pra cá também, do parto delas, que vai fazer agora dia 10 de agosto, 3 anos, gente, é sempre anemia, é sempre falta de ferro no meu organismo. Aí eu tomo suplemento, não resolve. E agora, também um fluxo muito grande, né? Só que, como eu falei, nos últimos meses agora, intensificou de uma maneira que, assim, se for pra mim sair de casa nos dias que vier, gente, eu não tenho como, não tenho condição. Não tem como, o tanto que desce, sabe? Então ele falou pra mim, talvez a conduta seja essa, talvez você tenha um mioma aí dentro, falou assim pra mim. E a gente precisa remover. Em muitos casos, precisa realmente tirar mesmo, né? Pra você ter uma qualidade de vida melhor, falou assim pra mim. Porque senão vai continuar esse sangramento intenso, você sempre vai estar com anemia, com queda de cabelo, má disposição, né? Aí você pode falar assim, não, Joyce, tem outro meio, que é usar anticoncepcional, o Paudil. Deixa eu falar pra vocês, eu não tô certo mais com anticoncepcional. Inclusive, as gêmeas, né, as jovens senhoras, veio nessa troca do anticoncepcional com a injeção. Então, eu sinto muita dor nas minhas pernas. Tanto com a injeção, tanto com o comprimido, gente. É uma dor, assim, fora do normal, certo? Com o DIU, também eu não deu certo. Teve uma época, agora tinha uns 3 aninhos, por aí, eu pus o DIU, aquele que a gente troca, acho que de 5 ou de 10 anos, eu não lembro. Menina, eu fiquei por 1 ano com ele, mas foi um ano, assim, mais pior da minha vida. Porque quando tava pra vir, gente, o que é aquilo? Vocês não têm noção, não. Que dor que era aquela. Eu faltava subir nas paredes de tanta dor. Então, assim, pra mim, tá, gente? Não tô dizendo pra você que vai pôr, que vai ser do mesmo jeito, um exemplo, tá bom? Mas pra mim não deu certo. Então, e outra coisa, gente. Lembra da queimação que eu falei pra vocês que eu tava sentindo nas pernas? Vocês lembram disso? Que eu falei pro médico? E ele me passou um exame de circulação? As meninas brigando. Então, esse meu exame, que eu fiz, chama Demério D. Pra ver se você não tem algum risco de ter uma trombose, alguma coisa. E o meu veio um pouquinho alterado. Tipo assim, um risco leve de ter uma trombose. E pra quem sabe, né, todo mundo sabe que o anticoncepcional
a chance dele dar trombose é muito grande. Então, juntando os dois fatos, eu descarto o anticoncepcional, gente, não tem condição, sabe? Não tem condição. Mas possa ser também que essa minha, como fala? Essa queimação nas pernas possa ser por falta de ferro, deficiência de ferro no meu organismo também. Porque esse exame é um exame muito sensível, sabe? Então é isso, gente, sabe? Então vou fazer o ultrassom dia 7. No final do mês eu vou repetir por conta própria o ultrassom da minha tireoide, porque assim, eu não acho, né? É muito tempo para esperar 6 meses. E o próprio ginecologista, né? Ele falou pra mim assim, o endocrinologista te passou o ferro, o sulfato ferroso. Eu falei, não, ela falou pra me levar no clínico. Só que o clínico, gente, pra me mostrar esses exames, né, que ele pediu, de sangue oculto nas fezes, da intolerância, é só dia 19 de agosto. Aí ele falou, não, eu mesmo vou te prescrever aqui, você vai tomando até chegar o dia de você levar no clínico. Falou assim pra mim. Né? Só que eu vou tentar a consulta com o clínico dia 7, agora na parte da manhã, e dia 7, na parte da tarde, eu vou fazer a ultrassom. Porque, assim, eu quero que ele veja o quanto antes esses exames. Eu vou realmente pedir para ele um encaminhamento pro gastroenterologista, não sei o que lá, gente, que é um médico lá dessa parte da barriga, do intestino, essas coisas. Porque eu venho passando muito mal, sabe? Inclusive, essa noite eu passei muito mal. Muito mal, com muita dor abdominal, gente, sabe? Uma dor muito forte, sabe? Muito, muito, muito forte mesmo, sabe? Com um pouco de enjoo. E eu acredito que não seja assim, sabe? Intolerância à lactose, só isso não, sabe? Eu não sei se eu tenho uma síndrome de irritação no intestino, que eu já vi sobre isso, sabe? Eu não sei dizer pra vocês. Eu sei, assim, que não tá normal, sabe? Quando a gente sente que não tá normal, eu sinto que não tá normal, sabe? Eu tô preocupada com isso, né? Então é isso, eu quero que ele me faça uma tomografia da barriga, sabe? Alguma coisa assim do tipo, pra ver, gente, por dentro, por quê? O porquê dessas dores. Porque assim, meu Deus, tá demais, sabe? Tá demais mesmo. Mas é isso, gente, sobre os meus exames. Eu falei um pouco, né, demais, mas eu quis explicar pra vocês. E agora eu vou responder as perguntinhas que vocês fizeram pra mim lá no Instagram, tá? Vou tentar, né? Porque as meninas tá ali se pegando, tá? Olha, tá ali se pegando, tá vendo? Então, vou tentar responder vocês aqui nesse vídeo, porque aí fica um vídeo só, né? E depois, nos próximos, aí a gente volta com a nossa rotina, tá? E depois eu vou atualizando vocês também, né, sobre o que o médico vai falar, sobre essa ultrassom que eu vou fazer, tá bom? Bom, gente, hoje é dia seguinte por aqui. Vim aqui gravar a parte respondendo as perguntas para vocês, né, que vocês me fizeram lá no Instagram. Ontem eu respondi, né, após eu ter gravado falando, né, sobre a minha saúde, eu vim pra cá, pra cozinha e gravei. Porém, quando eu fui editar, gente, cadê minha filha? Não saía voz na minha gravação, então assim, eu perdi essa parte toda, porque era pra mim ter liberado esse vídeo ontem pra vocês, agora cá estou eu. Vou gravar novamente, em nome de Jesus, que dê certo. Não sei porquê não ficou o áudio, sabe? Espero que dê certo agora, né? Então vamos lá. A Lili, né? Um beijo, Lili, Deus abençoe. Ela pôs pra mim assim, Joyce, você gosta de morar nessa cidade? Eu gosto, gente, de morar aqui, sabe? Eu falo assim, é claro que eu sinto muita falta lá da minha cidade, né? Eu digo que o ar é até diferente, sabe? Quando eu chego lá, assim, parece que eu tô respirando outro ar. Só que assim, aqui também é uma cidade boa, é uma cidade calma. Em questão de saúde, gente, eu não tenho o que reclamar, sabe? Exemplo, se você tiver uma ressonância para fazer uma tomografia, o máximo é coisa de 20 dias, 30 dias já sai para você fazer. Então, assim, lá na minha cidade, como já é uma cidade muito maior, se você não tiver dinheiro, você fica, sabe? Então, assim, eu gosto de morar aqui, né? Ela perguntou pra mim, se você pudesse mudar alguma coisa em seu corpo, o que seria? Se eu pudesse mudar alguma coisa em mim, gente, seria a minha barriga e os meus braços. Porque eu sou muito braçuda. Porém, isso aqui, minha filha, é genética, tá? Eu puxei pra minha avó. Minha avó tem uns bração. Mas se fosse pra mim entrar, pra mim fazer, né, se eu tivesse condições pra fazer uma cirurgia, né, abdominoplastia, essas coisas, pra tirar a barriga. Não, gente, eu fico com a minha barriga, eu tenho muito medo. Então, eu não tenho coragem não, sabe? Ela perguntou também, qual o seu maior sonho?
Gente, eu tenho vários, né? De ver que o meu canal crescer. Tem alguns outros sonhos, assim, né? Particulares, que Deus sabe. Mas eu tenho um sonho grande, né? De ver aqui meu canal crescer, expandir, sabe? E o sonho de ter minha casa própria, né? Então, assim, é um sonho que eu tenho, sabe? E em nome de Jesus, vamos ter. Amém? Amém. Vocês são evangélicos? Sim. De qual denominação? No momento, nenhuma, né? Já compartilhei algumas vezes aqui, a gente indo, né, pro culto com vocês. A gente tem muitos meses atrás, mas hoje em dia, não vamos em nenhuma. Mas eu busco a Deus dentro da minha casa, sabe? Eu tenho ensinado os meus filhos também. Eu sei que é muito importante a gente congregar com os irmãos, né? A palavra de Deus fala isso. Só que assim, no momento a gente tá assim, né? Qual a diferença de idade entre o casal? Gente, temos 13 anos de diferença. Eu fiz 35 agora em maio e ele vai fazer 48 agora, final de agosto. Amanda acompanhar seus vídeos e muito feliz por ter conhecido seu canal. Obrigada, Lili, Deus abençoe. A Alessandra Silva, um beijo, Sandrinha. Ela pôs assim, Joyce, como é a experiência de ser mãe de gêmeos? Assim, não é fácil, gente, é sério. Não é fácil, foi um susto muito grande pra mim, porque assim, eu nunca me imaginei mãe de gêmeos. Mas é aquilo, né? A gente tem um plano e Deus tem outro, né? Porque pra mim também eu não ia engravidar mais e Deus me deu mais duas, né? Mas assim, é muito desafiador, sabe? É muito desafiador, é sério, gente. É muito desafiador, ainda mais assim, que a idade delas é bem perto da idade do Isaac, sabe? Mas é muito bom, não tem coisa melhor. Gente, eu tenho uma saudade delas petitinha, sabe? Eu tenho uma saudade, vocês não têm ideia. A Anieli Silva perguntou, o que te motivou a criar o canal no YouTube? O que me motivou, gente, foi ver vídeos de algumas meninas. Na época eu via, foi em 2017, quando eu comecei a ver, sabe? E eu demorei a criar o meu, né? Mas eu comecei a ver aqueles vídeos de rotina, de faxina, e aquele ardia dentro de mim. E a Luara também. A Luara me motivou muito. A Luara pegava o meu celular, e ficava assim, oi, gente, falando, sabe? E teve uma época da minha vida que, né, tava eu e ela e a Evelyn, então ela começou a gravar, sabe, dentro da casa, tudo. Eu penso assim, se eu tivesse começado naquela época, gente, talvez assim, a gente já estaria maior, né, aqui, né? Mas é aquilo também, né, pra tudo ter um propósito, né? Pra tudo dá um tempo, né? E então foi isso, foi ver vídeos de rotina e aquilo ali, sabe, sabe quando você se identifica com o negócio, com aquela coisa? E eu me identifiquei muito, gente, ver, na época eu assisti Letícia Veloso, Vanessa Moraes, então assim, nossa, sério. Sabe o que eu tô tendo que fazer, gente? Respondo um pouco de pergunta, paro, assisto tudo, perdão, pra ver se meu áudio tá normal, vocês acreditam? E olha, não aconteceu nada com o celular, tá? Não caiu, não molhou, não aconteceu nada. Eu não sei o que é isso, não. A Ruth Costa perguntou assim. Não, ela pôs assim, Joyce, não é uma pergunta, só pra dizer que gosto muito dos seus vídeos. Ah, obrigada, Ruth. Um beijo, viu? Deus abençoe. A Flávia Santos, é um elogio, linda, que seu canal cresça muito. Amém, gente, amém. Um beijo. A Camila Oliveira, minha Camila, minha amiga. É uma curiosidade, como dar conta de tanta coisa? Como que eu dou conta de tanta coisa? É Deus na minha vida, sabe? É Deus na minha vida, é muita força de vontade, porque assim, mas eu também não dou conta de tudo, né? Da moda, eu não sou a Mulher Maravilha. Mas assim, é bem puxada a minha rotina, sabe? Ela sabe, né? É minha amiga, na época antes da gente vir pra cá, ela acompanhou muita coisa, né, Camila? Então, assim, não é fácil. É Deus purinho na minha vida, gente. Eu só não ter ido pro Capos ainda, tá? Tá de boa, né, gente? Ai, Deus. Ela pôs assim, dizer que sinto muita saudade e se pretende voltar lá pra minha cidade, né? Eu também sinto muita saudade, viu, das nossas conversas. Pretendo, gente, mas eu não sei o dia, quando, né, da modo. O que Deus tem pra nós
Vai fazer 3 anos já agora, dia 3 de dezembro. 3 anos que a gente veio embora pra cá, né? As meninas, as gêmeas, tinham 3 meses exatamente. Então, assim, eu sinto muita falta de lá, sabe? Igual eu falei pra vocês. Parece que quando eu chego lá, o ar é outro, sabe? É porque, assim, né? Eu fui criada lá, né, gente? Então, assim, cresci lá. Então, é normal a gente sentir falta, é saudade, né? Mas vamos ver, né? Da moda. É o que eu acabei de falar, né? A gente tem um plano, mas Deus tem outros, né? A gente não sabe. Então, tudo pode mudar, na verdade. Amanda Teixeira Joyce. Amanda Teixeira, um beijo, Amanda. Você recebe Bolsa Família? Eu recebo, gente. Recebo sim. Você vai colocar gêmeas na creche? A Franciele perguntou. Um beijo, Franciele. Não, gente, porque aqui não tem creche. Se eu tivesse, já tava. Ai, gente, nem tanto. Assim, claro, né? Porque aí eu poderia ter um momento assim, mais sossegado durante o dia, né? Um exemplo assim. Mas eu digo assim, se tivesse, elas já estariam, gente, porque elas ficam doidinhas quando o Isaac vai pra escola. Elas ficam doidinhas pra ir com ele, sabe? Ela chora, aí, principalmente a senhora Isis, chora querendo ir, eu quero ir pra escola, eu quero ir pra escola. Então, assim, se tivesse a creche aqui, isso é bom demais, gente, sabe? Porque, assim, eu creio que elas iam desenvolver mais, ia cansar mais, sabe? Porque que, eu não vou mentir pra vocês, normalmente a gente fica a semana inteira dentro de casa. Então, quando a gente sai, dia de semana, é pra ir num postinho, alguma coisa assim do tipo. Ou final de semana. Então, assim, acho que elas precisam mais, sabe? Mas, né, vai dar certo. Ah, e parece que tava montando uma, né? Tava construindo, aliás, um. Então, assim, não sei também ao certo. Mas quem sabe, né, não sai. Amanda Valpassos. Um beijo, Amanda. Se você puder falar um pouco mais sobre o autismo que vocês estão investigando, então, do Isaac já foi, né, batido lá o martelo, que é TDAH. E, assim, como eu já falei, né, quem levantou suspeita foi o pediatra, não foi eu. E realmente, assim, eu já notava algum comportamento dele estranho, mas eu não tinha, como que eu posso dizer? Eu não, eu não sabia sobre essa questão de autismo, essa coisa, eu não tinha conhecimento, gente, melhor dizendo, sabe? Algumas pessoas já me perguntavam, sabe? Ele tem hiperatividade, ele tem autismo, já me perguntaram isso, sabe? Só que foi o médico que levantou a suspeita e lá, né, durante esse acompanhamento dele, a, a neuro, né, a neuropsicopedagoga, junto com a neuropediatra, falou assim que ele tem alguns critérios para o autismo. Ele tem uma busca sensorial, né? Eu não falei no outro vídeo, mas ele tem. Ele gosta muito de carrinho, ele tem hiperfoco em carrinho, carrinho de brinquedo, desenho, em questão de empilhar em fileira, em questão de não ficar com a mão suja. Então, assim, tem muitos critérios, sabe, gente? Mas o dele não preencheu como autismo, né? Então, assim, pra mim é tudo novo. Eu nem sei assim, dizer assim corretamente, sabe? Porque tá sendo novo tudo isso pra mim, sabe? A Catiane Passos. Não é uma pergunta, quero admirar a grande mulher que você é. Continue. Um beijo, Catiane. Fala, Alexandre. Deus abençoe e obrigado pelo carinho. Vamos lá. Kiki, um beijo, Kiki. Quais os cuidados que você tem com o cabelo? Praticamente nenhum. Quando dá pra me hidratar, eu hidrato, sabe? Pelo menos uma vez na semana. Mas normalmente, gente, é o shampoo, o condicionador e o creme de pentear. Sério, preciso cuidar mais. A Gisele, um beijo, Gisele. Ela perguntou, né? Oi, amor, você comentou sobre Isis e Isaac estarem sendo investigados, se era autismo. Então, é o que eu acabei de falar, né? Isis ainda não voltou a passar com neuro, a passar com. Aliás, a Isis não tinha chegado a passar com nenhuma terapia ainda, fazer nenhuma terapia, somente o Isaac, né? A Isis tinha passado somente com o neuro, gente. E tava aguardando passar nas outras, né? Áreas aí, no caso. A TO, psicólogo, essas coisas, sabe? Só que assim, igual eu falei pra vocês, eles falaram que tá muito cheio, tava dando preferência pra quem realmente já tinha o diagnóstico fechado, né? Então, sim, mas eu vou atrás pra ela, porque assim, gente, Isis tem alguns critérios também, sabe? Ela tem. E assim, em questão de, ó, eu digo, o Isaac é muito irritado
tem uma irritabilidade muito grande. Só que Isis é maior ainda, pra vocês terem ideia. Sabe? Vamos lá, vamos continuar aqui. Respondi a Gisele, né? Um beijo, viu, Gisele? Deus abençoe sua vida. Então vamos lá, gente. A Rosana Helena. Um beijo, Rosana. Ela pôs assim: boa tarde. Por que vocês se mudaram da sua cidade? A gente se mudou devido ao trabalho, por causa do trabalho do meu esposo, né? Lá na empresa onde ele trabalha, eles resolveram abrir uma filial aqui, porque tinha muito pedido que vinha daqui pra lá, sabe, gente? Aí foi onde eles resolveram, né, o patrão dele abrir aqui, e como meu esposo é daqui, dessa cidade, tem muito conhecimento, então ele foi a melhor pessoa que eles acharam pra trazer pra cá, entendeu? Foi por isso que a gente veio. A Katia Alves, um beijo, Katia, pois assim: oi, adoro acompanhar vocês. Sua filha separou do marido? A gente nunca vê ele quando ela aparece. E sim, gente, minha filha separou, tá? Bianca, sobrinho, alguma coisa assim, um beijo. Qual conselho você daria para quem deseja iniciar no YouTube? Que você seja você mesmo, independente da sua realidade, que você mostre, que você seja verdadeira, sabe? E tenha constância. Porque tem pessoas que, assim, que começam, postam 1, 2, 3 vídeos e acham que, nossa, não, já não é pra mim. Não, gente. O YouTube aqui, você tem que ter constância. Pra vocês terem ideia, quando eu fui monetizar o meu canal, já fazia 2 anos, quase 2 anos que eu postava vídeo sem receber nada. Você entendeu? Então, assim, primeiramente a gente tem que gostar, sabe? Pôr Deus na frente não é fácil, né? Já aconteceu várias coisas, de eu ficar muito tempo sem gravar. Antes também, depois recente, que como vocês sabem, devido ao meu telefone. Então, assim, mas volte, né? Sempre tem algumas coisas que acontecem, mas volte. Volte a remar, continue o barco, sabe? E é isso. Aí uma hora vai. Sabe? Meu lar por 5, um beijo. Ela pôs assim: sou da Paraíba, manda um abraço pra mim. Meu nome é Josiane. Um beijo, Josiane. Deus abençoe. A Jéssica Barros. Você tem um sonho que ainda falta realizar? Amo te acompanhar, família abençoada. Tem, gente. Tenho vários, né? Como eu mencionei aqui, né, no começo. Tenho o sonho de ter a minha casa. Outros sonhos, assim, particulares, né, que Deus sabe. Tem muita coisa, sabe? Mas é aquilo, né? Vamos crer que vai dar certo. Peraí que eu me perdi aqui. A Ana Lúcia pôs assim: Joyce, boa noite. Fale um pouco de você. Já é difícil? Bom, gente, vamos lá, né? Eu sou uma pessoa, como que eu posso dizer? Igual a você. Tenho meus defeitos, tenho as minhas ignorâncias, sou imperfeita, com certeza. Tenho meus momentos de bravura, não sou calma o tempo todo, porque eu acho que ninguém é, gente, sabe? Mas eu sou uma pessoa extrovertida, sabe? Eu gosto de brincar, de zoar, claro que eu também sei o meu lugar. Eu digo assim, as pessoas mais próximas de mim, no caso assim, minha família, sabe? O tanto que eu gosto de brincar, o tanto que eu gosto de zoar. E não parece, né, gente? Mas eu sou, sabe? Não sou uma pessoa de muitos abraços, de muitos beijos, sabe? Eu fui criada assim, né? Então, meus pais também, eu acredito que receberam assim, a mesma coisa, né, gente? Mas assim, hoje, graças a Deus, eu melhorei muito isso. Mas assim, a minha forma de dizer eu te amo é eu cuidando, é eu preocupando. Eu preocupo, eu tento ajudar, sabe? Então, assim, como eu falei, né? Eu tenho as minhas ignorâncias, muitas das vezes. Sou imperfeita. Exatamente, ninguém é perfeito, né, gente? Mas essa é a Joyce, sabe? A que preocupa. Pensa numa mulher que preocupa, gente. Eu sou uma pessoa que preocupa demais, que eu tento. Então, assim, eu sou uma pessoa mais paciente. Antigamente eu não tinha paciência nenhuma. Se a pessoa falasse, comigo, minha filha, nós já, sabe? O negócio ficava feio. Mas hoje em dia eu relevo muito as coisas,
né? Mas eu mudei muito isso, sabe, gente? Porque às vezes a gente vai relevando e acaba saindo machucada da situação, né? Então, assim, eu parei com isso, sabe? A gente vai mudando, né? A gente vai amadurecendo. Então, assim, essa é a Joyce, gente, uma pessoa extrovertida. Eu sou brava, quando preciso ser, eu sou brava, sabe? Às vezes eu grito, às vezes eu choro, às vezes eu surto. Então, assim, não sou perfeita, não sou, gente. Aí, igual vocês falam assim, Joyce, eu acho você muito calma, muito paciente com esse tanto de criança. Só que, assim, gente, eu tento, com certeza, né? Ser calma, como que fala? Dar atenção pra todos, porque não é fácil, né? Uma pessoa dá atenção para 4 crianças, porque a Luara também precisa de atenção. Cuidar de casa, cuidar de tudo. Então, assim, de roupa, é isso, é aquilo. Então, assim, eu tento. Mas não quer dizer que eu sou assim o tempo todo, sabe, gente? Porque chega num ponto a gente estressa, sabe? A gente... Tem hora que eu preciso dar uns gritos pra não passar mal. Ai, gente, deixa eu ver aqui. A Daisy perguntou, um beijo, Daisy. Pretende mudar de casa? Sim, gente, eu pretendo, sabe? Como eu já comentei com vocês, essa casa aqui foi a melhor casa até hoje que a gente já morou, sabe? Mas eu falo assim, Deus realizou um sonho. Eu tinha um sonho de morar numa casa que tinha box no banheiro, pois tá aí, né? Então, assim, eu sou muito grata por essa casa onde a gente mora, mas se eu pudesse ir pra outra, com certeza eu iria, gente, pra uma maior, sabe? Por causa de questão das crianças mesmo, questão assim, de espaço pra eles brincar, sabe? Porque praticamente aqui tem a garagem. Então, a hora que o meu esposo chega, o carro dele, né, por ser um carro antigo, é muito comprido, então entra assim, ó, desguei. Então, assim, acabou o espaço da garagem, eles não têm onde brincar, sabe? Mas eu pretendo sim. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, peraí. A Tatiana Martins, um beijo, Tatiana. As gêmeas ainda ganham roupa? Se ganha, mostra pra gente. Amo seus vídeos. Obrigada. Gente, elas não ganham roupa mais. Ganhou muito, né? Como vocês sabem aí. Mas hoje em dia elas não ganham. Quem ganha aqui é o Isaac, né? Ele ganha da minha tia, né? No caso, que eu já falei aqui pra vocês. Como eu brinquei esses dias, é o que mais tem roupa aqui em casa, é o Isaac, gente. Porque ele ganha até hoje, sabe? Graças a Deus. Mas as meninas não ganham mais. E assim, menina perde roupa que cresce demais. Principalmente a Isis, né? A diferença de tamanho da Isis pra Liz, gente, é de 2, 3 numeração, pra vocês terem ideia, sabe? Então, assim, principalmente isso perde muita roupa. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. A Creviele Silva. Você recebe Bolsa Família ou só o dinheiro do canal? Pretende trabalhar fora? Olha, recebo, como eu falei pra vocês, o Bolsa Família. Não é só o dinheiro do canal. Quem me dera, gente, é um sonho, sabe? Poder dizer assim, ó, hoje eu sustento minha casa, um exemplo, eu vivo do meu canal, sabe? Mas ainda esse sonho não realizou, mas vai realizar em nome de Jesus Cristo, né? Às vezes, não tô dizendo o caso dela aqui, né? Às vezes as pessoas, igual eu comentei nos vídeos recentes, acham que os números de inscrito quer dizer que a pessoa tá ganhando muita coisa, sabe? Mas não é, gente. O que paga aqui é as visualizações, quanto tempo vocês assistem. Isso aqui é batom, tá? A carinha da bonita aqui. E é isso, sabe? Os anúncios, né, que paga a gente, no caso. Então, assim, as visualizações, sabe? Então, assim, eu não sei ainda, gente, qual que é o segredo, né, pra deslanchar aí, né, no YouTube, né? Eu vi dizer que, né, quem criou o canal ali, coisa de 8 anos atrás, gente, no caso dessas meninas que é maior, Laís, Letícia, né, Cantinho da G. Então, assim, essas que criou o canal lá atrás, elas têm um público muito fiel, né, gente? Então, naquela época, o YouTube era muito ripado, muita coisa. Assim, então, assim, a gente tá na luta, né, gente? Mas, assim, o YouTube é a plataforma que mais paga bem em questão de anúncios, entendeu? Que mais paga bem. Mas eu sei que tem muitas meninas que já vivem do YouTube, já sustentam uma casa, se for preciso. Mas ainda não é o meu caso, né? Como eu já comentei com vocês, eu recebo aqui de 2 em 2 meses. Sabe? Por quê, Joyce? Porque você precisa atingir algumas metas, né? Pra você criar o canal, pra você monetizar o canal, você tem que bater as 4.000 horas assistidas, você tem que ter 1.000 inscritos.
E para você receber todos os meses, você tem que bater 100 dólares. O que é isso, Joyce? 100 dólares. Que dá 500 e poucos reais convertido. Então, assim, tem mês que eu não bato, gente. Aí acumula pro outro mês, entendeu? Então, é assim. Então, como eu falei, né? Como eu recebo o Bolsa Família e junto com o dinheiro do canal, quando eu recebo, é onde vocês veem eu comprar minhas coisinhas, gente, parcelado, minha filha. Porque aqui ainda não chegou a época de comprar tudo à vista, né? Mas vai chegar esse tempo, entendeu? Eu creio em nome de Jesus, sabe? Gente, eu acho que eu respondi todas as perguntas. Se ficou alguma pra trás, eu peço desculpa, porque eu fui tirando o print lá da caixinha lá do Instagram, né? Antes de dar as 24 horas pra não sumir. Então, assim, se ficou uma pra trás e eu não vi, eu peço desculpa, tá bom? Mas vamos fazer isso, vamos tentar fazer isso pelo menos de 2 em 2 meses, né? Respondendo vocês algumas dúvidas. Mas é isso, gente. Né? Então, assim, é assim, se você tem esse sonho dentro do seu coração de... É igual eu, gente. Quando eu comecei, eu falava assim, Deus... Que eu já vi as meninas receber muita crítica, né? Eu falava assim, Deus, coloca na minha vida só pessoas boas, se é a vontade do Senhor. Porque eu tinha tanto medo, sabe, de, às vezes, receber levar hater. E assim, gente, graças a Deus, aqui 98%, sabe? Gosta de mim, gosta da minha família. E claro que sempre aparece um ou outro, mas assim, você tem que ter psicológico, né, pra lidar. Porque se você não tiver, aquilo ali entra no você desanima. Então, assim, se você tem esse sonho, é isso que eu falei, gente. Tem que ter persistência, seja você mesmo, sabe? Aqui eu tento, gente, ser o mais transparente possível com vocês, sabe? Pra vocês verem que aqui não tem uma vida perfeita. Minha filha, aqui eu limpo todo dia tem trem pra me fazer, trem pra me limpar, louça pra lavar, roupa pra lavar, banheiro pra faxinar. Então, assim, do lado de cá também tem problema, entendeu? Do lado de cá também tem discussão, do lado de cá também, gente, tem hora que, né, sai do eixo. Ai, gente, entendeu? Que não tem nada perfeito, minha filha, perfeito só Jesus Cristo, sabe? Claro que, igual eu sempre falo, né, a gente tenta melhorar a cada dia, eu tento, né, melhorar a cada dia, mas assim, não tem nada perfeito não, minha filha, que a gente como a gente, né? Eu sou gente como vocês, gente, entendeu? Assim, eu mostro a minha realidade mesmo, sabe? Não tem aquela coisa de uma vida perfeita, que não tem problema, não, gente do céu, sabe? Como eu já falei, uma hora eu vou sentar e eu vou falar com vocês no tempo certo, é muita coisa pra falar, minha filha, sabe? Mas quando Deus permitir eu falar, eu falo, e quando chegar o tempo, então assim, é isso, né? Aí, respondi vocês, sobre os exames, né? Eu vou fazer e depois eu venho atualizando vocês também. E é isso, gente. Obrigado pra você que ter ficado até aqui no final do vídeo, tá bom? Deus abençoe sua vida grandemente. Eu sei que o tempo da gente é precioso. Então, assim, eu sei que tira um tempinho aí do seu dia pra me assistir. Isso não tem preço, né? Que Deus abençoe muito, muito, muito vocês. E é isso, minha filha. Deixa o like aqui pra mim. Deixa um comentário, se você puder compartilhar. Se inscrever, tá bom? Então é isso, gente. Deus abençoe e até o próximo vídeo.